nunca veio, né, no BH Summit, realmente um encontro que vale a pena vir, porque é realmente muito bom. É isso. Todas as aulas, numa sala só, isso ajuda, né? A pessoa não fica perdida procurando aonde que ela vai, o que que ela vai assistir. Ela tá Exatamente. tudo A na gente sala. consegue ver tudo, né? Isso é muito bom. É. Bem, Bom bom, dia, pessoal, bom dia. bom dia, Hudson, tudo bem? Bem, ô Francine, e aí, Fred, como é que tá aí? Já estão aí no PH Summit? Já estamos Nós estamos aqui. esperando você, Hudson. É, eu tô chegando. Tá chegando, né? O Hudson não vem dessa vez, né, Hudson? Dessa vez eu não vou, Ele mas tem, Não é possível. Vamos sentir sua falta aqui. é, o o ano que Hudson vem tem, eu estarei aí na área, com Ah, certeza. tem, então tá bom. organizando outros projetos, né, Hudson? Tá É, Tudo certo, bem. tá certo. projetos interessantes aí. É, E verdade. Claudão já tá por aí também, né? O Claudão Claudão, ele vai entrar já já. Daqui a pouco ele está aí. já tá entrando. É. Bom, 6h40, vou começar as introduções aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre implantes de lentes intraoculares, continuar, né, a aula do Leandro, da Marcela, semana passada, que foi ótimo. Então, a gente vai estender um pouquinho esse tema para falar sobre as fixações, os outros tipos de fixações esclerais. Então, a gente vai falar sobre fixação de Lewis, vou dar um spoiler rapidinho numa uma cirurgia que é até mais antiga, de hashtag, no muscular, que eu não encontrei outra. Depois, a gente vai passar com o Zé Afonso, que também é daqui, da médica assistente aqui da USP Ribeirão Preto, falando sobre implantes de lente áqueos. E depois, na sequência, bom dia, Zé. Bom dia. Bom dia, querido. Bom. Pelo menos assim eu te vejo, né, Zé? O Zé é meu parceiro de ambulatório, mas agora a gente trocou de dia, então agora eu estou vendo ele online. Pessoa Verdade. queridíssima. Uma pena. Uma E aí, pena Zé, como é que mesmo. tá? Bom Tudo dia, bom? Bom Marcelo. dia, Tudo Marcelo. bem? Joia. Fala, Tudo Fred. bem? E aí, na sequência, a gente vai com o Marcelo Rego, que também é médico assistente, hoje é o chefe de serviço de retina aqui da HC, e a gente vai falar sobre implante de micropulso. E na sequência, o Hudson vai apresentar gargal modificado, né, Hudson? E o Claudão vai falar aí dos casos mais complexos um pouquinho, novas técnicas, outras técnicas de fixação e casos de luxação de Bom corpos dia. de saco capsular e tal. Bom dia. Então, acho que a gente pode ir começando, né? O que que vocês acham? A gente Quem pode. vai começar, Fran? Desculpa, custei a conseguir entrar aqui. Eu falei que eu vou apresentar ali, eu vou começar escalonando aqui, do mais antigo para o mais novo, tá? Aí eu vou apresentar a fixação de Lewis, que é a fixação tradicional, depois o Zé apresenta, depois o Marcelo, o Hudson vai apresentar a garval modificado, e aí você traz as técnicas outras para resolver os pepinos. Pode ser? Beleza? Combinado. Diga. Não, combinadíssimo. Combinadíssimo? Vocês já estão por aqui, né? Estamos por aqui, tá todo mundo aqui. Todo Aqui em mundo aqui, ó. BH. Você, Aqui em o BH, Zé tá né? do seu lado. Aqui em BH, sim, estou em BH também. Beijo. Estou aqui na Beijo. Sagrinha. Beijo, até mais tarde, né? Presencialmente, já já. Então, vamos lá. Hum, Acho que podemos, né? 2 minutos? Vamos dar 2 minutos, então, 5 minutos para o pessoal que chega um pouquinho mais tarde. Aqui tem bastante coisa, é legal a gente poder discutir um pouquinho. Então, vou Já dar. entra já, Fran, porque Hã? é Começa, né? tanta. É, começa que é tanta É bom que o cirurgia. pessoal vai aprendendo a chegar mais cedo, né? Chegar na hora. Isso é um fato. Então, vamos começar, vamos lá. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre fixação escleral de Lewis. Deixa eu só tirar essa tabela que eu estou em outro computador aqui, às vezes fica mais difícil. Pronto, tá aí, né? Então, eu vou falar sobre fixação escleral de Lewis, com a técnica de Lewis, que é a técnica de fixação escleral mais tradicional que a gente tem. Aí, em cima do meu título, vocês têm o QR Code da aula de hoje, para quem está fazendo o curso com o certificado de curso de extensão da USP. Então, vou dar um minutinho para vocês abrirem esse QR Code.
e depois a gente vai colocar, e eu já coloquei no chat também o link de presença de hoje, tá bom? Na hora que terminar aqui, eu coloco o link de presença de novo. Bom, opa. A fixação escleral de Lewis, ou a fixação escleral, né, na verdade, ela foi realizada a primeira vez por Henrique Malbrun, em 1886, e foi popularizada por Dr. James Lewis, em 1991, só para a gente contextualizar um pouquinho. E tem várias variações dessa técnica, com sutura, sem sutura, como vocês vão ver daqui a pouco. E as indicações são as básicas de afasia, fraqueza do anular, ausência de suporte capsular para implante. Então, essa técnica especificamente, o que que a gente faz? A gente faz um flap escleral, tá? Às 3 e 9 horas, ou algumas pessoas, é claro, né? Algumas pessoas não. O ideal é que você não faça exatamente às 3 e 9 horas, por causa dos nervos ciliares, mas você vai fazer um pouquinho aqui, como vocês veem na imagem, que é às 4 horas e às 10 horas, e você faz então um flap escleral, levantando a esclera, rebatendo a esclera um pouquinho para que você possa proteger o fio depois na sutura, e aí você vai transfixar um fio de prolene, 10 zeros ou 9 zeros, abrir a câmara anterior pelo sulco ou clear cone, e aí você puxa esse fio, secciona o fio, amarra o fio na alça da lente, e aí você introduz a lente, traciona novamente essa lente para que ela fique posicionada da maneira correta, e aí então a gente faz a sutura na parede escleral. Então, aqui para vocês verem, então, esse aqui uma cirurgia que tem um cristalino subluxado, o paciente já tinha sido previamente, a cirurgia tinha sido tentada, vocês veem que tem os pontinhos na córnea. Então, aqui eu estou criando o flap, a gente cauteriza um pouquinho para não ficar sangrando. Então, a gente faz a confecção do flap escleral, eu prefiro fazer em forma de V invertido aqui no caso, para que ele possa, sempre você deixa a ponta, né, do flap ao contrário e a base límbica para que você possa ter o apoio de cobertura. Nesse caso, eu preferia levitar aqui para que o núcleo não caísse, porque ele estava bem aqui em cima. Eu sei que vai falar, mas podia ter feito óleo de silicone, a gente pode ter facar na câmara anterior, mas o núcleo está tão aqui em cima, e se você for cuidadoso nos pontos, muitas das vezes a gente não tem um astigmatismo tão grande. Às vezes a parte chata é que a gente precisa dar vários pontinhos numa incisão que já foi aberta e sempre colocar infusão para ter um apoio, para que não deixe esse olho hipotônico, tá? Então aqui, apesar de tudo, a gente acabou fazendo, é uma paciente de mais idade, por cuidado, acabei fazendo uma vitrectomia para ver se não tinha nenhuma tração de base. E aqui, então, a gente fez, eu acabei fazendo às 3 e 9 horas, eu particularmente prefiro, eu nunca tive problema fazendo 3 e 9 horas dessa forma. Então, a gente faz o suco a 2,5 milímetros do limbo, né, o suco, faz a entrada do fio 2,5 milímetros de limbo embaixo do flap escleral. E aí veja que eu transfixei o prolene, você pode usar o prolene de agulha reta ou agulha curva, o melhor eu prefiro de agulha reta, que eu passo de um lado para o outro, e aqui eu vou voltar só um segundinho, eu vou voltar só para vocês verem o seguinte, eu estou usando uma agulha de insulina como guia. Essa agulha de insulina, opa, desculpa, essa agulha de insulina não pode ser agulha branquinha, ela tem que ser essa agulha de insulina tradicional, a cinza que é 30, né, se não me engano, para que você possa colocar a agulha, ela entre no lumen, a agulha do seu prolene, entre no lumen da agulha de insulina, para que você crie, então, um anteparo para puxar o prolene. Ah, não dá para fazer isso só com prolene, eu faço com prolene direto. Dá, mas se o olho for muito grande, isso já aconteceu comigo uma vez, você passar e o prolene ficar preso entre limbos e você tem que entrar com uma pinça, dá um pouco de ansiedade, você tem que entrar com uma pinça e trazer o prolene para o outro lado. E é lógico que, de repente, sei lá, o seu fio, a sua agulha pode soltar, pode cair e pode machucar a retina lá embaixo, que você não está preparado para isso. Então, o guia com a agulha de insulina, ele é muito bom, ele te ajuda a puxar. E outra coisa, cuidado na hora de você empurrar o prolene da ponta que está com o porta-agulha aqui do lado, porque esses fios eles são colados na ponta, tá? Ele não é passado como um fio de uma linha normal quando você vai fazer um ponto numa roupa, por exemplo. Então ele é colado na ponta. Então se você encostar muito nele, o fio pode soltar e você ficar com a agulha presa, tá? Então essa é uma outra dica aqui com cuidado. Então mais uma vez aqui a gente está colocando então
a agulha do Prolene dentro da guia e ali, ó, eu vou tirando, isso me dá mais segurança. Você pega então com uma pinça para o lado de cá e aqui a gente vai capturar esse Prolene. Eu gosto de usar o ganchinho, né, o Sinsk ou um outro ganchinho. Aí a gente vai amarrar. Eu gosto muito dessa lente. Você pode amarrar numa lente de 3 peças, você pode amarrá-la na alça da lente mesmo. Mas essa lente é uma lente da Medifacus, eu não tenho nenhum interesse comercial a respeito disso, mas ela tem essa alcinha na ponta, ó, aqui que a gente vê. Então você passa o fio pela alcinha e ele fica preso e ela fica exatamente na mesma posição. Porque um problema dessa técnica é quando você faz e a lente tilta. Então ela pode, quando você coloca, ela pode ficar um pouco tiltada, que é um pouco, ela não fica certinha, paralela à córnea, ela fica um pouco inclinada. Isso dá astigmatismo alto. Às vezes a paciente não fica com uma boa qualidade visual, então quando você faz dessa forma, com essa alcinha na ponta, ela fica muito mais estável. E aí, uma vez colocada a lente, a gente passa então o ponto do prolene e eu prefiro dobrar, porque essa agulha do prolene ela é longa, né? Justamente para poder passar de um lado para o outro. Então, eu dou uma dobradinha nela e aí puxo com cuidado, né, a agulha e faço então o anodamento, que é a sutura com o anodamento do fio aqui. Eu sempre faço a primeira laçada, espero, aí eu vejo se ela está bem centradinha, aí depois, como vocês veem, eu volto para o outro lado e faço o nó final. Anodo, corto o fio não muito curto, também não muito longo, diferente do que eu faço na técnica de hashtag, que eu deixo ele mais longo para ele assentar na curva, mas aqui eu quero que ele fique embaixo do flap, e aí a gente sutura o flap com Vicryl, no caso, e pronto, tá aí a cirurgia. Vejo que a lente está super bem centrada, fecha a conjuntiva em cima, então é sempre importante a gente fechar a conjuntiva em cima de qualquer incisão que você tenha feito, para que fique protegido e que não tenha descência, tá? Fio de prolene é um fio mais durinho, então se ele ficar com a ponta para fora, você vai ter extrusão com o tempo desse fio, incomoda, ele é dolorido, fica muito chato, o paciente às vezes fica com o olho vermelho, e você tem que acabar recobrindo aquele ponto. Então, como eu disse, é bem seguro, é bem tranquilo, e aí o ideal é esse modelo da lente, que é essa SF70H da Medifacus. Essa lente aqui tem uma zona ótica de 7, então é bom porque ela fica sempre bem centrada embaixo da pupila e tem uma estabilidade ótima e sempre lembrar de recobrir. Eu vou parar por aqui, se der tempo eu apresento o hashtag, mas como a gente tinha combinado um tempo só para a gente apresentar a técnica, é isso que eu tinha para trazer para vocês no momento. Muito obrigada. E agora eu acho que a gente podia comentar as técnicas no final. O que que vocês acham para a gente podendo passar as outras técnicas, né? Acho que pode ser assim. Vamos, então vamos, Vamos, deixa eu. Você tem que tirar aí para eu compartilhar, Fran? já tirei, já tirei. Tá. Eu sou. Apanho um pouco para compartilhar. Como é que faz? Compartilhar. Embaixo, Compartilhar. embaixo no seu Zoom tem uma setinha verde. Uhum. E aí clica na setinha verde, vai abrir uma tela para você. Você clica em cima da sua tela e aí você está compartilhando. Aí tem que deixar a apresentação já aberta, né? Não precisa deixar ela toda aberta, você pode deixar ela, é mais fácil, porque aí você já acha onde ela vai estar. Deixa eu ver aqui. Só deixa ela selecionada, ela está na sua tela. Tá. Se ela está dentro da sua tela, você Não já, tá aparecendo já aí? não está. Não está compartilhado. Clica lá embaixo em compartilhar de novo. Pera aí, deixa eu só tirar aqui. Tem que selecionar lá. Seleciona. Compartilhar, tá. PowerPoint. É no Power... Vamos ver se vai. Eu acho que você não está compartilhando ainda. Você clicou embaixo É, não, em agora tá. compartilhar. Na tela É, do Zoom, você clicou em ah, não, compartilhar? assim, mas ele não tá indo, não sei o que tá acontecendo. Acho que agora vamos ver se vai. Foi? Isso, foi. Agora é só abrir em tela cheia. Deu certo? Deu. Deu certo. Tá.
Eu vou falar sobre fixação de lentes de quatro apoios. Essa é uma técnica que normalmente é realizada com duas lentes, né, tradicionais. A gente usa a Acryos e a Micropur. Aqui, e a diferença delas é que uma é hidrofóbica e a outra é hidrofílica, né? Só dando uma introdução, então é uma técnica de fixação que utiliza o Goritex e uma lente de quatro ápticos. É objetiva diminuir a chance de descentração e tilt, né? É uma lente que, com os quatro apoios, ela fica muito centrada e muito retinha, né? Sem tilt, sem nada. Falar um pouco das características da Acryos. É uma Lil que é da Bausch Long. O desenho dela é esse aqui. Ela tem quatro ápticos tem um desenho diferente. Isso é importante para para posição da lente, né? Então a posição da lente é essa que está no vídeo. Ela tem esse áptico com forma de rim. Esse áptico sempre vai ter que estar na posição direita superior do cirurgião, independente do olho, tá? Então isso é importante. O modelo é uma peça única que é dobrável, asférica, monofocal, zona óptica de 6, tem essa variação dioptrias que é grande, né? E a principal característica que eu falei que ela é hidrofílica, tá? E falando do Goritex, é um fio que ele é mais fácil de manipular e ele era usado em suturas cardíacas. E todo o fio que você vai fazer uma fixação, uma característica importante, ele tem que ser monofilamentar. Você não pode usar fio multifilamentar, que ele adere mais bactérias e a chance de endoftalmite é maior, né? Então aí tem que ser inabsorvível, que nem eu falei, é um fácil manuseio, e a especificação dele é esse, tá? Então aqui, falando, essa aqui é uma cirurgia que teve uma luxação do complexo saco e líu. Então a gente já programou de retirar a lente, a líu, né? Fazer uma vitrectomia, retirar a líu e fixar. Então, para fixar, você normalmente tem que marcar 180 entre as duas, entre os limbos, né? Se a gente faz uma marcação, vai fixar 3 milímetros do limbo. E os, os dois pontos de apoio, geralmente é com 5 milímetros de diferença entre um e outro, tá? Então, a gente marcou ali 3, está fazendo 2,5 e 2,5, tá? Então, antes da cirurgia, a gente já prepara, deixa tudo preparado. E para fazer a vitrectomia, a gente usa a gente coloca os trocáteres na posição das esclerotomias superiores. Aí a gente já faz toda a vitrectomia por essa parte. Aqui a gente está confeccionando um túnel corneoescleral para diminuir astigmatismo, ter uma facilidade tanto de tirar a lente como colocar depois a lente da Acryos, tá? Aí a gente colocando a infusão e aí colocando os trocáteres na posição superior aqui onde vai ser feita a fixação. Então, aqui da vitrectomia, já era um caso vitrectomizado, então só fazendo uma revisão da base vítea, o paciente já tinha laser 360, então a gente coloca perfluor para proteger, né, o polo posterior. E aqui a gente tem várias técnicas, né? Pode levitar ali, ou aqui no caso a gente usou a pinça para colocar ela na câmara anterior, a gente põe ali, depois a gente abre, tira a lente, e aí parte para fixação em si, né? Botando metil para aqui, vou passar um pouco. Então, retirando a lente, uma das coisas que a gente fez nessa cirurgia, que eu acho que é interessante, a gente colocou um ponto no meio, até para separar os fios de um lado e do outro. Vocês vão ver que, como os fios a gente não pode cruzar de jeito nenhum, e, e com esse ponto no meio a gente consegue dar uma separada boa, tá? Então, a gente aqui retirando a lente, a gente já deixa ela na posição correta para implantar.
Na esclerotomia inferior, a gente coloca o Goritex, puxa ele, e aí com essa parte que a gente puxou lá de dentro, a gente já passa nos ápticos, né? Passou no áptico, e a parte que está no áptico superior, a gente volta para o olho e coloca de novo. Então a gente tem que cuidar para não cruzar. Então, quando a gente vai pegar o outro fio, ter o cuidado de separar o fio do áptico inferior, porque se dá o fio inosa, o negócio fica bem complicado. Então é uma técnica que ela é bem minuciosa, tem que fazer os passos certinhos, mas ela é bastante reprodutível, assim, não tem uma curva de aprendizado tão grande, não. Mas tem que ter muito detalhes, né? Então, aqui repetindo a mesma coisa do outro lado, colocando ela nos ápticos, né? Então, a gente separa, põe o áptico inferior, o fio do áptico inferior para longe e pega de novo. Então, agora a gente posiciona, cuidado na posicionamento dos fios para eles não cruzarem. E aqui, só tirando ponto, e aqui a gente dobra a lente e coloca dentro do olho. Então, colocando a lente, com cuidado, se você não cruzou, é só puxar que ela posiciona certinho. Então, ó, aí fecha pelo menos um pouco aqui a córnea para o olho ficar tônico. Tira os tocáters e aqui, importante para a centralização da córnea, da lente, a gente dá geralmente o ponto 3 1 1. A gente faz os três loopings, posiciona, mas não amarra de novo, e faz do outro lado. E aí a gente vai tateando para deixar, puxa de um lado, puxa de outro, para deixar a lente bem centralizada. Quando está centralizada, aí você fecha, para dar o terceiro, o 1 e 1, né? De cada lado. Nesse caso, a gente não fez o pocket, nada, a gente vai sepultar o fio. Então você posiciona o nó já na esclerotomia superior, que é uma esclerotomia maior devido ao trocáter, né? E aqui, uma coisa legal, ó, a gente sepulta o fio, só empurra, sem cortar o fio maior. Que daí a gente corta com uma segurança maior. Que se você cortar muito perto do nó, pode abrir a sutura e a lente cair no pós-operatório, né? Aí que a gente sepultou o fio e ela fica super centralizada. Agora só fechando o túnel, né? Fechando a conjuntiva e a esclerotomia. Então, seria isso. Então, aqui falando das conclusões, né? Vantagens da técnica, o Goritex ele é durável, seguro, uma manipulação boa, é uma técnica bem reprodutível e as desvantagens é que é um tempo cirúrgico mais prolongado, né? E o custo. Tanto a lente não é tão cara em si, mas o fio ele é mais salgadinho, tá? Acho que seria mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado, Zé. Espetáculo, porque assim, é uma técnica realmente que traz uma estabilidade muito boa, né? E você colocou várias dicas aqui que eu até anotei para a gente repassar no final, tanto da marcação quanto da distância, né? Para ter o cuidado para fazer tudo certinho, sepultar o fio, né? Para diminuir o risco de extrusão. Então, tem muita dica legal aí, gente. Lembrar que essas aulas vão ficar disponíveis mais um mês no site do Retina Grandhouse. Então, o pessoal que quiser assistir, pode assistir nesse tempo para revisar a técnica e para reforçar o conhecimento também. Isso é bem legal. Obrigada, Zé. Agora eu vou pedir para você descompartilhar para o Marcelo continuar. Acho que tirei, né? Descompartilhou? Aham, descompartilhou. Beleza. Perfeito. Marcelo, Bom dia a todos. bom dia. Tudo bem? Estão vendo aí minha tela? Tô, só colocar em modo de tela cheia. Ó.
que vai estar lá embaixo, Marcelo. Lá embaixo à direita. Tá aí. Aí. Tá vendo aí, tá certinho? Aham, certinho. Bom, então, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco aqui sobre, então, eu acabei trocando aqui o computador, estou sem minha câmera aqui, porque eu não estava conseguindo passar o vídeo. Então, eu vou falar sobre a técnica aqui com a fixação da MicroPure. A gente usa o mesmo fio, né, da Acros, e lá no HC a gente usava a lente Acros e a gente migrou para a MicroPure. Eu vou falar das características aqui, do motivo. E até pelo objetivo da aula, né, não vou ser repetitivo, muita coisa, as técnicas são semelhantes, muita coisa o Zé Afonso já adiantou, então alguns passos são bem parecidos, o meu vídeo está até um pouco mais adiantado também. Bom, então só contextualizando, a lente é uma lente hidrofóbica, né, diferente da Acros, que é hidrofílica. Essa lente existe, vocês vão ver que ela tem o nome de Micropur e Micropur 123. A diferença é que a 123 ela já vem no cartucho para ser colocada, que a gente tem usado no HC é a Micropur. O fio, né, é o mesmo, é o Gore-Tex. E o racional dessa lente, né, para ela ter quatro alças, é realmente ter uma distribuição simétrica da força de tensão na hora que ela for amarrada e ter uma estabilidade rotacional, né, para que ela não fique girando e que ela fique bem centrada. E é por esse motivo que na engenharia da lente, eles tentaram obter um sistema de força vetorial equilibrada, né, e as hastes, por isso, elas são assimétricas. E o motivo é que duas alças sejam amortecedoras e duas sejam estabilizadoras. E as amortecedoras, aqui no caso, essas que está aqui na parte superior, né, que tem essa chanfradurazinha aqui, essa entrada, e ela garante mais o amortecimento, principalmente no caso, quando ela é colocada no saco, no caso de contração do saco capsular. E as vantagens dela em relação à Acros é pelo fato dela ser hidrofóbica, ela tem uma menor chance de opacificação, aqui é um caso de opacificação da Acros, e pelas alças dela serem um pouco maiores, na teoria ela daria uma melhor estabilidade de centragem e teria mais tolerância a erros de tensão, né? Então, quando ela é fixada, né, da forma que a gente usa, no caso de você ter uma tensão assimétrica, ela toleraria mais isso e ficaria ainda assim de maneira bem centrada. Então aqui é o vídeo, ele tá um pouco mais acelerado pela questão do tempo. Então, a gente abre a conjuntiva da mesma forma, a gente faz as marcações, 180 graus, 2,5 do limbo e 5, né, um ponto de entrada de outro, né, nas esclerotomias. A gente faz o túnel. Essa é uma técnica que, inclusive, teve uma grande contribuição do Dr. Zé Afonso e que ele acho que acabou abandonando, né, Zé? Para fazer até como ele mostrou, mas a gente tem feito dessa forma para poder garantir uma que não haja extrusão do fio. A gente faz o túnel dos dois lados. Em seguida, a gente faz o túnel superior, né, que é o da entrada da LIU. Da mesma forma que o Zé tinha mostrado. Aqui nós colocamos o trocar de 25 na parte inferior. O Zé tinha mostrado a cirurgia sem o trocar. A gente realmente quando coloca o trocar, é melhor colocar o de 25. Se colocar tudo de 23, dá uma hipotonia no final bem chata de manipular no final. Então, assim, tem que ser o 25 mesmo quando colocar inferior. Aqui a passagem dos fios. Nós passamos os dois inferiores primeiro, em seguida passamos na lente. Aqui está as alças separadas, né? Tem que ter cuidado realmente para não deixar cruzar. Esse é o grande segredo. Aqui nessa cirurgia a lente foi colocada aberta, sem aburato. E depois, como o Zé falou, é só colocar o chá para cada lado e quando está tudo certinho, não cruzou, a lente vai ficar na posição correta, que a gente puxa o fio para ele ficar sepultado no túnel e vai puxando de cada lado, né? Sem fazer tensão de um lado só. Depois a gente corta e sepulta o nó e ele fica realmente bem escondido e depois a sutura com o nylon na parte
aqui do túnel. Aqui só alguns detalhes. Esse é quando a gente faz o túnel na parte, né, onde vai fazer as esclerotomias. O segredo importante é a gente realmente passar um pouco do ponto de entrada para que fique fácil para poder pegar o fio depois, para puxar e ele ficar realmente escondido. Aqui mostrando realmente com o Sinskey, né? Então a gente pesca o fio por baixo do túnel e puxa ele para que depois, quando a gente dê o nó, ele fique realmente todo oculto aí nesse túnel e debaixo da esclera. E aqui é um outro ponto também, como eu falei, aqui nessa imagem a gente detalha, mostra dois detalhes. O primeiro é que a gente pode colocar a lente com a buraco, né? Eu vou mostrar um vídeo rapidinho aqui que a gente colocou, ou a gente abre um pouco mais e coloca aberto. Essa técnica dessa forma, a gente tem feito assim, mas realmente no começo, principalmente quando você tem o receio dos fios cruzarem, colocando ela aberta, você tem mais controle dessa questão da posição dos fios, mas é uma questão de preferência e na abertura do túnel dá uma diferença pequena que a gente teve que abrir 6, obviamente, e com a buraco você consegue abrir um pouco menos. E a outra coisa é que os trocar, se você for colocar o Zé, como ele mostrou, nas inferiores ele não colocou. Aqui a gente já fez colocando 23 nos quatro e realmente não dá certo, dá uma hipotonia muito grande. A gente tem feito com um trocar de 23 e os outros três de 25, porque quando vai fazer a vitrectomia, dependendo da pinça, a gente tem algumas pinças de 23 e então em algumas situações um trocar tem que ser deixado de 23. E aqui, no final, quando a gente corta o fio, a gente tem deixado uma ponta dele aqui de mais ou menos uns 2, 3 milímetros, para que ele fique mais fácil de ser sepultado e não fique nenhuma pontinha para fora. E o resultado final fica realmente bem, bem oculto. Aqui agora só mostrando uma outra cirurgia que aqui acabou dando... A gente teve uma dificuldade aqui em relação ao fio, e quando essa lente foi colocada, com a buraco, ficou um fio cruzado aqui em cima da lente, e a gente acabou depois até colocando essa lente no polo posterior, olhando com o Bion para poder desfazer, e a gente acabou não conseguindo entender onde é que estava, ela não estava soltando, a gente teve que explantar a lil, e aí dá para ver aqui que a lente ficou, que o fio do trocar nasal inferior, ele realmente laçou a alça, e a gente acabou tendo que tirar para poder desfazer, então a cirurgia terminou bem. E aqui é só mostrando a questão da alça, né? Então, essa alça do fio do trocar nasal inferior, ele laçou aqui na alça da lil, e aí a gente teve que soltar para poder colocar. Então, era isso. Obrigado. Se alguém tiver qualquer dúvida, estamos à disposição. Excelente, Marcelo. Muito bom trazer também essa dificuldade, né, do laçar a lente, porque isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né, na hora que você vai colocar ali, principalmente na curva de aprendizado, que às vezes fica mais difícil. Eu vou colocar só uma pergunta aqui nesse momento, que eu acho que é pertinente, porque pode ser que passe depois. Tem uma pergunta do Leandro até, perguntando se tem uma posição específica para colocar essa lente, a micropur, se você precisa colocar aquela alça que você disse que é a alça da tensão, que tem aquela chanfradura, ou da estabilidade, não sei. Enfim, se tem uma posição certa para colocar a lente, ou você pode colocar ela em qualquer posição. Não, a gente coloca, como o Zé falou, a gente coloca a lente, a parte que tem aquela chanfradura fica sempre no canto superior direito, na parte superior direito do cirurgião. Superior direito. Então, a chanfradura fica na porção superior direita, ou seja, nasal superior. Bom, depende, né? Superior Nasal direito superior ou temporal superior do ou paciente. temporal superior. É. Legal. Eu vou escrever isso aqui, então. Perfeito. Muito Agora, bom. a questão realmente da curva de aprendizado, eu costumava brincar com os fellows que a gente ia fazer essa cirurgia, tem que tomar uma dipirona antes, porque os fios realmente a gente acha que ficar separando e não deixar cruzar é uma coisa enjoada, mas é fundamental, senão qualquer deslize você acaba acontecendo o que aconteceu, que é eles cruzam, eles laçam na alça e acaba dando problema. Perfeito. Obrigada. Vou colocar aqui no chat essa. Agora, Hudson, vamos falar sobre a garval modificada?
Bom dia, bom Bom dia. Bom, dia. primeiramente, eu queria apresentar esse caso. Ele vai ser apresentado, que é essa cirurgia que está aqui atrás de mim, pelo Dr. Henrique Sampaio, que foi o nosso fellow de retina, um dos melhores fellows da fundação. Desenvolveu bem essa técnica, né? Vários fellows fizeram bastante isso e muitos médicos de corpo clínico acompanharam essa técnica modificada de Agawal. Ela tem muitas vantagens. Vou deixar para ele falar as vantagens, porque uma delas já vou falar, né? A gente tem uma centração boa da lente. A outra vantagem seria o mínimo de pontos possíveis, né? Então, eu vou apresentar a vocês aí o doutor Henrique, né? Reapresentar, ele apresentou essa técnica aí aí no BH Summit, em 2023, e muito bom estar com ele aí. Seu baby acabou de nascer, tem 6 dias só, né? Mas ele conseguiu dormir bem essa noite, não é, Henrique? Você está por aí? Bom dia, professor. Graças a Deus a gente conseguiu dormir um pouquinho. É, uma honra estar com você aí, né? Novamente, você é realmente um grande exemplo aí para a nossa fundação. E eu Obrigado. posso compartilhar a sua. Pode sim, Henrique, bem-vindo. Parabéns pelo neném. Obrigado. Vamos lá. Aí, vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Então, eu vou começar. Vou deixar com áudio, viu, Henrique? Mas se você quiser. Depois no final você vai comentar, mas se você quiser fazer um comentário também in between, eu já vou começar. Ok. Acho Tem que um Aliás, áudio deixa aí? eu voltar aqui porque está sem áudio. Deixa eu pôr o áudio. Só um pouquinho. Idade que sofreu uma queda da própria altura, trauma ocular e anos de idade. Uma paciente de 65 anos de idade que sofreu uma queda da própria altura, trauma ocular e luxação de ambas as lios e ambos os olhos para a cavidade vítrea. A gente está abordando o primeiro olho dela aí e a gente resolveu utilizar uma técnica de fixação escleral chamada fixação escleral de Escariot, porque é uma lio de 3 peças que já está no olho dela e a gente vai tentar manter a mesma lio para evitar um explante e depois um implante, né, uma fixação. Aí a gente criou duas esclerotomias a 2 milímetros do limbo, está capturando o primeiro áptico por meio da técnica de handshake, vai exteriorizar o primeiro áptico. A gente tenta sempre pegar bem na pontinha para evitar que o áptico fique amassado ou entorte na hora de exteriorizar. É um áptico que tem bastante memória, então qualquer trauma nele vai deixar ele torto, né? A gente segura o segundo áptico ali para evitar que ele entre de volta. Aí a gente está fixando a ponta do áptico num túnel. Esse túnel é chamado túnel de Escariot, que foi a pessoa que descreveu a técnica. A gente cria ele por meio de uma agulha, pode ser uma agulha cinza, que vai ser possível infiltrar o áptico. Colocando ele lá, vai evitar que esse áptico fique causando erosão da conjuntiva. Originalmente, essa técnica não tem sutura do áptico, mas a gente adaptou isso para essa paciente porque é uma type e o áptico da type ele é um pouco menor do que outras lentes, por exemplo, uma Sensar. E em alguns casos a gente estava obtendo resultados que o áptico estava retraindo e acabando sendo a ponta dele sendo exposta, causando a erosão da conjuntiva. Para evitar isso, então a gente sutura e isso não acontece mais. E essa sutura pode ser até retirada futuramente, após a cicatrização. A gente resolveu fazer essa técnica contrapondo a Acrius, porque é a lente que já estava dentro do olho do paciente, para evitar o explante e o implante, né? Isso é os dados antigos que a gente apresentou na época do BH Summit em 2023. Esses dados mudaram um pouco. O Henrique está vendo os dados aí? Você está conseguindo ver? É, Uhum. em relação o que eu vejo é o que
eu queria que você comentasse, né, e o que trouxe para você na vida diária, depois a gente vai discutir. Só um comentário rápido que eu acho que é pertinente aqui, é sobre, às vezes a gente não tem condições de fazer uma lente muito boa, mas no sistema público essa técnica funcionou muito bem, né? Sim, em algumas vezes a gente não Eu tem acho que a acesso ao técnica foi. Gore-Tex. Às Pois vezes a é. gente tem que usar o que a gente tem, né? E essa técnica ficou bem elegante, viu, Henrique? Parabéns para vocês, parabéns, Hudson. Porque você evita, além de tudo, abrir a câmara anterior, dar ponto, né? Teve que fazer uma vitrectomia, então se a lente está superficializada, ou mesmo se você vitrectomizou e trouxe ela para frente, você consegue estabilizar. Uma outra coisa que pode ser usada além do ponto, que foi, eu achei que é bem pertinente colocar o ponto para que ela não escorregue, você pode usar cola biológica, mas outra vez, né, a gente está no sistema público e mesmo fora, cola biológica é bem cara, né, para a gente colocar em cima. E tem uma modificação dessa técnica, é fazer um flapzinho também, que depois você coloca sobre ela, você cola o flap no áptico e na esclera adjacente, e aí você cria uma aderência um pouquinho maior aí evitando que ela possa escorregar, né? Mas muito bonita a técnica, parabéns, viu? Obrigado. Excelente, excelente, Hudson. Então vamos deixar os outros comentários aqui e vamos passar para o Cláudio agora para trazer as cirurgias que ele preparou, tá bom, Claudão? Bom dia a todos. Bora Dia. compartilhar. Tá tão calmo, o que está acontecendo? Oi? Tá tão calmo hoje, o que está acontecendo? É. Eu ou É, todo mundo? você. Eu? Também É, achei. não é? Tá calmo, assim, tá plácido. Concentrado Misterioso. pro BH Summit. Então, Bem medicado, né? Aquele negócio assim. tá certo. Na realidade, estou aproveitando aqui uma aulinha que a gente deu lá no Congresso Mundial. E aí, essa aqui só trazendo para vocês, não é só. Eu também adoro a lente da Medfax, mas tem várias outras que a gente pode estar usando, né? Para vários tipos de implantes secundários que a gente faz, né? Então a gente trouxe alguns casos diferentes. Então, esse aqui é o mais comum, né? A gente implantar a lente no sulco. Então, algumas dicas, né? Normalmente, quando a lente se apresenta, não bobeia, não. Ali já estava mais no vítreo, então não acabou ela não se apresentando de maneira já no começo da cirurgia, mas quando ela tem uma áptica ali para a gente puxa, né? Já deixa ela ali na câmara anterior para depois continuar a cirurgia. Então a gente vai para colocar a lente na câmara posterior, a gente remove, né, como essa aí já estava, todo o córtex que está ao redor, tira a lente do vítreo, traz para a câmara anterior, como eu estou colocando, e aí a gente vai pondo a lente no sulco, de maneira tranquila, como foi feito ali, sabe? A gente não, não tem muita dificuldade depois que você coloca. Eu geralmente coloco na câmara anterior para depois colocar na câmara posterior. Vocês viram ali que eu passei uma espátula ali para ver se tinha algum vítreo, né? Então, é, sempre você deixa um espaço para facilitar aonde que você vai colocar o seu ganchinho, a sua pinça, né? Quando você puxa a alça lá de trás para frente. Então você nunca pega na ponta, diferente da última técnica colocada, que você pega na pontinha. Dessa não, você pega mais no meio da alça, puxa para cima, que aí você consegue, na hora de chegar, de trocar para a câmara anterior, você tem ali uma áptica suficiente para puxar, né? Aí geralmente a lente, isso aí tudo é para a gente usar a mesma lente, né? Então você, uma dica super legal, você pega o ganchinho
você pôs a lente no sulco. Você pega o ganchinho e puxa a óptica em direção ao ganchinho. Se ela retorna rapidamente, é porque ela está no sulco. Se ela vai em direção ao que você está puxando, provavelmente ela ainda tem uma áptica dentro do vítreo. Então, para você ter certeza que ela está no sulco, faça esse pequeno movimento ali com a lente que você vai ter certeza, né? E é sempre bom revisar a periferia e revisar também a, se tem vidro na câmera anterior, né? Espera aí, que aí agora. Essa aqui é a que a Fran apresentou. Então a gente fez uma técnica um pouquinho modificada, que é a técnica que a gente usa, em vez do Prolene 10 zeros, a gente usa o Prolene 6 ou 5 zero, né? Então é a mesma técnica, só que a gente só troca o fio, né? Porque hoje tem se discutido muito essa questão do Prolene 10 zeros. Então a gente fez aqui um forflange modificado. Então a gente faz o flapzinho normal, vai lá, busca a lente, né, esse caso também é um caso já vitrectomizado, aí puxa ela para a câmera anterior, traz ela para fora. Eu sempre gosto dessas duas incisões laterais, sempre ajuda a gente nos implantes secundários. E é isso, você puxa o fio, você coloca ele na agulha, puxa de um lado, puxa de outro. Coloca ele naquela bolinha que a Fran mostrou da lente e implanta a lente. Na hora que você puxa, ela centra. Aí você faz o flange no fiozinho que sobrou. Então, ao invés de ser 10 zeros, a gente usou os 6 zeros. E aí fecha a, a córnea de maneira tranquila, né? Então, uma dica, né, quando você vai passar o fio, sempre lembrar de passar sempre na mesma direção nas duas alcinhas, né? Se você está passando de baixo para cima, que ela é biconvexa, de baixo para cima nas duas ápticas, né? E aí você centralizar, faço o flange de externo. Eu gosto do flapzinho porque, como é 6 zeros, o flange não é igual na Yamane, que fica aquele flange bonitinho, ele fica um pouquinho maiorzinho, por isso que eu faço o flapzinho para não ter nenhum tipo de desconforto no pós-operatório, tá? Aqui é uma outra técnica que a gente também adaptou, que é a técnica quando o saco, a gente olha no fundo de olho do paciente que teve trauma ou que caiu o saco sem nenhum trauma. Então, quando o complexo saco capsular e lente, ela está íntegro. Então, para não ter que abrir o olho completamente, a gente faz essa técnica. Então, é uma técnica que a gente aproveita a própria lente ali, né? Então, a gente faz o flapzinho, escleral faz a vitrectomia, a gente flutua esse complexo aí da lente. Vocês veem que é peça única, então a gente vai usar uma maneira de usar, mas o saco tem que estar junto, né, para a gente poder aproveitar. Então a gente luxa com o perflu, adoro essas incisõezinhas corneanas, e elas, nesse caso, elas são necessárias. Então, olha lá, você passa deixa eu parar aqui, você passa a agulha primeiro entre o saco, entre a alça e a óptica, né? Então, entrando pelo saco. Aí você vai entrar naquela incisão corneana, o prolene 10 zeros. Aí você entra primeiro, igual a técnica de Lewis, você vai passar a agulha, sempre cuidado na hora de passar na córnea ali, para você não pegar um pedacinho da córnea. Aí você vai passar como se fosse na Lewis. Você usou a agulha como guia e passa o primeiro prolene,
passa ali. Aí o segundo prolene, aí você exterioriza o prolene, aí volta com a agulha e passa por cima da lente, sem passar em lugar nenhum. Você vai fazer um ponto em U com esse prolene, ó. Então você puxou todo o prolene, ele veio para dentro do olho, pronto, fixou a primeira alça. Faz o mesmo movimento com a segunda alça, agora do outro lado. Você passou ali no complexo, entre no sovaquinho da lente ali. Aí você passa a primeira agulha, né? Aí depois vai passar a segunda, essa é um pouquinho mais difícil, porque você não passa em lugar nenhum, mas passa também, não encosta na lente, passa por cima da lente. E vem trazendo esse complexo, vocês vão ver que fica bem centradinho, dá o ponto ali de maneira legal, centraliza a lente, dá o nó sobre o flap escleral ali, né? Volta para tirar o perfluo direitinho. Eu deixo o perfluo ali até o finalzinho, porque a lente vai centrar nela ali, né? E aí fecha o olho bonitinho. Então são três. Esse aqui é um caso que eu sempre apresento, que é um caso que é rapidinho. A gente fez ali a primeira cirurgia, fechou o olho, mas é um caso que você tira lá o cristalino todo luxado. É um caso pós-trauma, um trauma forte que teve. E a gente vê uma hemorragia muito densa. E aí você vai, né, aplica a retina de maneira tranquila, né? Aí a dificuldade foi mais não foi no descolamento, foi na fixação, na, na retirada da hemorragia. Aí devagarzinho você vai colocando a íris no lugar, tá vendo? Ó, você vai voltando a íris para o lugar. No caso, eu dei só 2 pontinhos, você pode dar mais se quiser. Voltando um pouco a pupila, isso é interessante para a fotofobia do paciente. E no caso, a gente acabou não colocando a lente nessa segunda cirurgia, né? Então, o paciente com lente de contato foi a 20/30 e não quis a terceira cirurgia. Então, são casos que a gente acaba trazendo uma solução que a gente queria colocar a lente intraocular, mas a gente achou melhor também esperar e o paciente ficou feliz, nem precisou. Então, existem muitas técnicas para implantes secundários, todas boas, mas tem uma curva de aprendizado. Então, escolha uma, duas, tenha que você se sinta confortável e segue nela, porque aí você vai cada vez melhorar mais sua técnica, né? Eu trouxe essas técnicas diferentes porque são técnicas que a gente evita abrir o olho para tirar a lente, né? Então, tenta, quando possível, né? Foi apresentado no caso anterior, na apresentação anterior, uma outra maneira, né, do Hudson, de também não tirar a lente. Então, a gente não abre aquela córnea de maneira grande ali. Se puder fazer assim, vai ser muito legal, né? Então, lembrando sempre para o paciente que muitas vezes aquilo ali não é o local ideal de se colocar lente, né? O local ideal é o saco. Então, pode acontecer mesmo depois algum ajuste, né? Ó, se ela tiltar, você voltar para tentar melhorar alguma coisa, mas também depende, né? Se teve trauma, se teve outras sequelas ali no olho, colocar isso para o paciente de maneira tranquila, né? O pré-operatório é muito importante, fazer um ultrassom, fazer uma biometria legal, né? Ver o estado da córnea, porque muitas vezes você está ali entrando depois de um trauma maior num cirurgião de catarata, então ver como é que está a microscopia especular é muito interessante isso, para você trazer um- uma informação legal para o paciente de como é que está o olho dele em questão de expectativa e realidade. Hoje a gente brinca muito com isso no Instagram, né? Você vai planejar toda aquela cirurgia, mas sempre tem um plano B, sempre leva uma segunda lente, né? Porque muitas vezes aquilo ali não deu certo, né? A gente apresenta alguns casos aí que a gente coloca o anel muitas vezes, e tal,
Mas tenha sempre uma lente três peças ali para fazer um Yamane também, se for preciso, alguma coisa nesse sentido, né? E a questão do custo é uma coisa importante para a gente poder trabalhar com, né? Muitas vezes o nosso serviço tem SUS, tem coisas de maneira legal aí. Tá, joia? Então, trouxe Excelente, alguns não. casos, tentei ser rápido, porque a gente tinha muitos casos para apresentar e para essa discussão gostosa do final aqui. Mas excelente, achei espetacular os casos. E assim, essa fixação do saco capsular, ela é muito interessante, né? Porque às vezes você faz a extrusão, você tira o saco, vai implantar uma nova lente, vai fazer a fixação. Então, conseguir passar ali no meio da alça, né? Como você disse, no sovaquinho da lente. Sovaco é um termo Sim, bem mineiro, né, gente? Vai do é. braço ali da lente. Para poder fazer a fixação é muito bom. Parece fácil, né? Mas quando você está com o olho cheio de perfluo, com ele balançando, também não é. Como tudo, tem uma curva de aprendizado. Mas eu acho que é muito. É uma excelente técnica para a gente não ter que abrir o olho e considerar sempre aquilo que você falou muito bem, né? A microscopia especular do paciente, se você não tiver, né? Mas pelo menos tomar o cuidado para lesar menos a córnea. Essa era uma preocupação, né, Zé, com a ácris quando a gente começou, né? Que, Fred? Desculpa. A perda celular com a ácris Ah, tá. pela, Manipulação, né? pela Tanto é que a manipulação. gente, em vez de cortar, geralmente são casos já que já são mexidos, né? Então a córnea normalmente já tem uma baixa contagem endotelial, né? Então, para você levantar, cortar, às vezes a córnea não aguenta, né? Então, por isso que a gente geralmente usa de fazer o túnel e tirar ela inteira, manipular o menos, mínimo possível, né? Para preservar a Tem, córnea. tem quando for tirar, a gente for tirar a lente, vai para cortar, né? Eu tenho usado muito a, de você fazer o twist, né? De fazer, de você colocar As partes, né? a espátulazinha para proteger o endotélio. E quando você for cortar a lente, sempre lembrar de colocar metil em cima da lente também. Embaixo para não pegar a íris, em cima para não machucar a córnea. E aí, uma coisa legal é, tem uma tesourinha em alguns, eu gosto de comprar lá na academia, em algum daqueles chinesinhos, lá sempre tem aquelas tesourinhas que são encurvadas, mas numa da parte dela é serrilhada. Então ela corta com mais facilidade, evitando que a gente fique cortando em vários pedacinhos ali e tenha dificuldade e acaba machucando um pouco mais a córnea. Ô, É, Cláudio, só, desculpa. Queria imagina. falar sobre aquela técnica que você fez ali é, do complexo que tem o saco, tudo. Você faz flange também, não? Já chegou a fazer? Não, ali eu já tentei fazer o flange, Zé, e o flange passa do saco. Ele não. Muito grosso? Eu não sei, ali, porque quando você faz o U, você Uhum. pega a alcinha e vai trazendo. O Uhum. flange, quando você põe ali, na hora que você puxa, ele rasga a cápsula. Ah, Ele não entendi. fica o flange lá dentro. Deve ser muito grosso o fio, né? Não é só. Eu acho que a O cápsula saco não é muito fino, aceita. né? O saco é muito fino. É Sim. o contrário. Porque até eu também pensei, pô, se a bolinha é uma bolinha mais grossinha, ela vai ficar ali no saco. Só que Aham. ela transfixa o saco não aguenta o flange. Eu pensei em fazer isso e aí depois, me dá o Prolene 10, mesmo que esse trem aqui não vai ficar. Só Né? se tivesse um Até em look legal. cápsulas mais fibrosadas eu tentei, mas não deu certo. É E uma usa boa pergunta. para liu de. Quando luxou tudo o complexo com liu de três peças também, ou melhor com Mesma essa coisa, outra? pode, Mesma coisa. mesma coisa. E você pode fazer se você quiser, você passa ali pelo complexo, mas aí, por exemplo, quando é três peças, essa técnica do Hudson é tão bacana, né? De repente a gente instrui ali, mas aí tem um saco, né? É. Aí é implante secundário em the bag, né? Aí, mas é legal. Aí você tem que exteriorizar a alça do saco, igual você É, fez, eu e fiz. colocar Tirar lá, a às técnica vezes, do. Eu tentei corta. fazer dessa maneira uma vez, fazendo tipo um Yamane. Ficou bacaninha, não ficou ruim não. Essa questão, eu brinquei, né? Aí, ó, implante secundário em the bag. Mas O assim, Marcelo tá aí ainda, não?
Porque tem alguma Ok. diferença, Zé? Você colocou 3 milímetros do limbo, Marcelo coloca micropur, ele marcou 2,5. Tem alguma diferença em termos de espessura da lente? Não, De uma não, é para outra três. faz diferença? Não, fica 3 milímetros do limbo e 5 milímetros uma esclerotomia Uma, da outra. tá. 3 As é. marcações O são iguais. Marcelo tinha falado 2,5 do limbo, né? Mas é Mas eu falei, 2,5. é 2,5, é 2,5, você marca 3 e aí marca 2,5 para cima, 2,5 para baixo. isso. Ah, tá, marca 3 o limbo. É porque é 3 uma do lente limbo. um pouco mais grossa, né? A lente de 3 pés tradicional, você até pode colocar 2,5 para não ficar muito para trás, né? Para não dar uma diferença de grau grande. E a questão da, da biometria, tem alguma dica para biometria para essas lentes, para você calcular, ou é um cálculo normal para posicionamento? O cálculo você calcula igual como se fosse no bag. Igualzinho. Mesma coisa? É a mesma coisa. A gente tem feito lá nessa distância de 3, teve até uns 2 casos em que a gente, são até recentes, mas a gente até percebeu que a lente ficou bem próxima da íris. Então, assim, a princípio, eu não sei, não estou me lembrando aqui exatamente em relação à espessura, mas a princípio não teria, assim, um racional para colocar menos de 3, não, sabe? Pelo que a gente tem observado, se ficar menos, em alguns casos, pode tocar na íris. A gente teve 2 lá que ficou, a gente está avaliando, porque está bem recente, mas ficou mais próximo do que os outros casos que a gente fez. Acho que no É, começo a gente começou a fazer com 2,5 e teve alguns casos que ela ficou dando dispersão, né? Ficou pode dar cheio o de verite pigmento também, de né? íris, né? Cheio de pigmento de íris na própria lil, né? E às vezes sobe pressão, essas coisas, né? Pseudoesfoliação, uma esfoliação, né? Da íris. E os casos que a gente fez, a gente está com, os mais recentes agora, a gente vai fazer a 10ª amanhã, a gente tem conseguido um equivalente esférico bem baixo, assim, está bem próximo do, do cálculo do objetivo. Então, assim, a princípio, a gente está a distância seria essa mesmo. A gente vai fazer, a gente deve fazer mais uns 20 aí, eu acredito, para a gente completar a série que a gente está do estudo, mas a princípio a gente está no caminho certo, e seria essa distância mesmo. Ah, legal. Não, é só para saber, porque teve uma diferençazinha, só para trazer se teria alguma diferença entre a posição ou a espessura da lente de uma a outra. E para o pessoal mais novo que ainda está aqui, lembrar disso, tá? Se a lente ficar muito, porque algumas pessoas, às vezes, na hora que você vai falar de fixação, né, Cláudio, às vezes faz 2 milímetros, 2,5, usando uma lente não especial, então, porque, como eu disse, você pode fazer a técnica com essas lentes que tem alcinha na ponta, mas como o Cláudio colocou ali, você tem outras lentes também. Mas às vezes você faz na própria lente que você resgatou e amarra o fio na alça da lente mesmo. A única coisa é que tem maior possibilidade de tiltar, porque o fio pode escorregar um pouquinho, então você tem que amarrar ele na mesma posição do que ele está, diametralmente oposto, tanto nasal quanto temporal, para que ela fique mais certinha. E se você faz ela muito próxima da íris, lembrar que esses pacientes muitas vezes são vitrectomizados, então a íris acaba tendo um colapsozinho posterior, né? Na hora que o paciente deita, porque ela não tem tanta sustentação ali, não tem o saco capsular. Então, isso às vezes fica tocando na íris e pode dar reação de câmara anterior, olho vermelho, paciente incomodado, que faz uma uveíte pelo toque. Pode dar edema de mácula. Então, a gente tem que respeitar a distância de fixação para que isso não aconteça. Mas Assim, e bem, só para poder lembrar aqui, né, o pessoal, que assim, entre as várias técnicas aí, eu acho que a gente adapta cada técnica para a experiência do cirurgião e para a disponibilidade de material, que eu sei que não é, as circunstâncias não são iguais em todos os serviços, mas essa técnica de fixação com a micropure é a técnica padrão hoje no HC, aqui na USP, né, em Ribeirão, e, e assim, comparando com outras, né, a gente já fez outras no passado, como a gente usava acros, mas é, na teoria, né, é uma técnica que permite que a lente fique realmente bem estável, bem posicionada. É, Talvez no futuro a gente tenha alguma variação da técnica que eu mostrei aí, mas é, todas as técnicas são excelentes, mas essa realmente me parece, é, a grosso modo, assim, falando e comparando, ela
realmente dá uma segurança assim do que a gente espera, né? Que a lente não vá sair do lugar nunca mais. Esse é o Uma, objetivo principal. uma coisa legal, né, Marcelo, se a Yamane ela tem essa questão do tiltar, né? Porque são só 2 pontos. Quando você Exatamente. faz 4 pontos para os mais jovens aí, você se centra muito melhor. Então, isso aí é uma coisa que é a preocupação nossa, porque hoje, cada vez mais, a cirurgia de retina você quer entregar uma visão legal. Então, isso é muito bacana a possibilidade de você centrar mesmo, porque aí a mana é muito legal, você acaba fazendo de maneira mais rápida, mas ela tem essa questão da visão do grau residual, que pode trazer um tiltzinho aí. Agora, só para os mais jovens aí, tudo isso aqui é editado, viu, gente? Essas cirurgias, elas demoram. Elas Muito. demoram uma hora. Não, tô falando porque chega lá na hora de fazer, os fellows demoram. Aí a mãe, né, acabou a gente pegando ela muito porque ela é rápida, né? Ela é uma cirurgia de 15 a 25 minutos, mas as outras não conseguem fazer com menos de uma hora, não, gente. Então não preocupem, vocês que estão começando, é, é, tipo você, Ruth, que está começando agora, dando seu comentário aí. Vale a pena, não preocupa com o tempo, né? É difícil mesmo. E quando coloca fio puxando de um lado e puxando de outro, cuidado, mesmo tendo todo o cuidado, vai ter dia que vai, vai acontecer algum probleminha, não se frustrem não. Eu já até na hora, na Lils, eu já até na hora de passar o fio na esclera, eu cortei meu fio. Na hora que eu passei assim, eu cortei o fio. Então tem vários detalhezinhos que você fala, meu Deus, de novo, tem que fazer mais um pouquinho. Vai fazer de novo. Então, não preocupem não nessa curva de aprendizado aí, que nós também apanhamos, viu? E a Até outra coisa hoje. Tá que falando isso, eu já. e outra coisa é que essas cirurgias, assim, essa da micropura é uma cirurgia que, como eu falei, eu percebi que cada passo que você dá e cada coisa que você às vezes tenta cortar caminho para poder fazer ficar um pouco mais rápido acaba tendo uma consequência. Tem que fazer cada passo com detalhe e não adianta ter pressa e tem que seguir realmente o script com os fios e separar, não deixar cruzar, porque é incrível, assim, as coisas realmente vão... até a cirurgia ela é muito bonita, ela é muito ela resolve um problema desde que realmente fique do jeito que tem que ficar, tem que É, fazer. eu falo com Ô, vocês. Cláudio, Oi. você falou disso, a minha, uma vez aconteceu comigo no segundo ato, na segunda passada já do nodar, perder a agulha do fio. Não, isso aí Aí você fala assim, acontece, nossa, a né? gente ia acabar improvisando como passar. É, Mas, São coisas que vocês vão pegando e é legal vocês verem muitas cirurgias para você ter essa possibilidade de ser criativos, né? é, Mas eu falo com os residentes e com os alunos, os acadêmicos, que cirurgia é seguir, né? É abrir o olho, fazer a rex, soltar o núcleo, soltar. Vai passo a passo. No implante secundário, não pula, pelo amor de Deus, porque realmente, se você pula uma etapa. Depois você não vai saber onde está o fio, não sei o que. Vai passo a passo que vocês vão ir bem demais. é. Uma outra coisa também que o Henrique colocou aí muito bem é a memória do áptico, tá, gente? Lente de 3 peças, ela realmente, se você manipular muito, o áptico vai entortar e depois você não consegue desentortar. Às vezes você vai manipular o áptico demais, pode quebrar o áptico, ele pode soltar. Então, cuidado com isso. E a diferença entre lente hidrofílica e hidrofóbica é justamente o que o Marcelo apresentou, que a lente pode opacificar. Principalmente para gente que faz retina, teoricamente, você tem uma interação da lente com o óleo de silicone, e isso é um fator que pode, às vezes, levar a uma pacificação da lente, você ter que extruir essa lente no segundo tempo. Eu acho que não sei se vocês já tiveram que extruir explantar alguma lente micropura ou ácreos, e falando nisso, explantando Yamane, você deixa os ápticos ou não? A pergunta vai para os três, para a gente finalizar. É fácil de tirar o áptico, gente. É só você puxar a bolinha, que aí o áptico sai pela esclera. Então, muitas vezes você vai com a própria agulhinha ali, você acha a bolinha, acha o flanget, e aí você puxa. Não é difícil, não. Não é Entendeu? Aí difícil, você mas às puxa, vezes corta a bolinha e aí puxa o áptico pela... estou perguntando isso pontualmente porque a gente já viu
Já vi áptico de pessoa que explantou e a mãe deixou os ápticos. E aí esse áptico, com o tempo, vai fazer uma erosão ali e acabar trazendo outro problema, né? O Zé e Marcelo, vocês já tiveram que explantar alguma ácreos e como é que vocês plantam o fio depois? Eu nunca precisei, não, graças a Deus. Mas Ah, eu também não tenho experiência, não. Nunca tive que tirar, não. a gente Ótimo. tem um caso no HC que teve. A paciente estava super bem, numa ácreos, e ela teve um trauma. E soltou um dos a sutura de um dos lados, ela soltou. Só que bagunçou muito ali o segmento anterior dela. A córnea tinha, acho que a contagem endotelial ali ficou de uns 600, e aí a gente ofereceu para mexer, o outro olho dela era bom, ela acabou não querendo. Mas daí, quando é assim, provavelmente você entra lá e tenta passar o fio dentro do olho, né? E Uhum. amarrar, só que também, como ela levou o trauma, a esclera estava afilada, então, putz, tava, a gente ia ter que talvez fazer um PET escleral e depois ver se estava bem difícil, assim. Eu E alguma, apresentei, desculpa, alguma antes que dica? Oi? desculpa, quando é essa lente que tem a bolinha na alça, né? Tem aquela. É só colocar o chandelier que vocês conseguem passar. Eu até já Uhum. mostrei o caso aqui que eu fiz com o Prolene 6 zeros, eu entrei, passei Dentro do olho. dentro do olho mesmo, dentro da bolinha e fiz o flange por fora. Então, quando depende da lente que está lá dentro, né? Aí você consegue, mesmo tendo tido implante. Acontece também quando agora a gente tem pego, né, com essa lente que tem a alcinha tinha uma das AIS, agora tem a da Medfax, cai o Prolene 10 zeros, aí você pode fazer sem tirar a lente com o Prolene 6 zeros. Isso eu já fiz umas três ou quatro já. Essa Legal. paciente aí, o problema é que onde a gente tinha fixado o áptico que soltou, ele estava bem afilado. Aí ia ter que colocar, fixar talvez mais embaixo, mais em cima, e a lente ia também ficar meio. Aí Tava tiltar. bem, ia ter que pensar alguma coisa, mas ela não quis É, mexer mas também. com outro olho bom é melhor deixar quieto, né? Com certeza. E Ela não alguma tinha dica da cela, pinça? não. Que tipo de pinça vocês preferem para fazer essa técnica cirúrgica? Jacaré. É, a gente tem usado a jacaré mesmo, é uma serrilhada e a gente usa duas, né? E realmente resolve, é suficiente. É, Legal. é mesmo. Fogo é a de 25 agora, né? A gente tem um tanto de jacaré 23, tem que abrir ou usar. Porque agora, se eu ler lá no hospital, só 25. Então, aí que eu uso as 23 quando eu pego pela córnea, essas coisas assim, aí eu uso a 23. Mas lá atrás tem que ser 25, jacaré. Muito bom. Que é uma lente mais delicada, né? Então você acaba machucando ela mais do que a 23, né, no caso. A jacaré tem que tomar cuidado, senão você aperta a alça mesmo. Então, tem que ver cuidado, porque a gente tem a tendência a apertar para a alça não cair, mas só de encostar ela traz a alça. Então, não aperta demais, não, senão você vai ter uma, uma marquinha ali. É, Uma e marca o na outro detalhe que eu comentei só para poder frisar aí com o pessoal, que essa técnica da micropura e da álcool não dá para fazer com, assim, se for colocar ou trocar mesmo os dois superiores, tem que colocar um de 25. Se colocar de 23, a gente tem usado um, resolve, tal, fica bem, mas se colocar dois ou mais, no final vai dar hipotonia e não tem como você dar o ponto no local, né? Porque o fio tá passando ali. Então, assim, às vezes no final dá uma hipotonia muito grande e é muito complexo de resolver. Se você quer injetar um gás, alguma coisa e o olho tá murcho, é bem ruim. Tem que ser de 25, ou como o Zé fez inferior, né? Sem colocar os inferiores, mas o de 20, usar só de 23 não tem como. Ô Marcelo, não botando os trocáteres nas inferiores, eu acho que fica bem menos hipotônico. Outra coisa que você pode usar, em vez de usar o trocáter, para dar menos hipotonia ainda, é você colocar o fio numa agulha de insulina e você coloca. E aí fica e você puxa, né? Então, também eu acho que dá menos hipotonia.
você abre menos, né? Então, É, o barulho ali. com o de 25 tá ficando tranquilo, entendeu? Realmente, eu vou depois. A gente tem tentado padronizar essa técnica nesse Tá trabalho limitado. atual que a gente está fazendo, mas eu concordo que fazer 100 nesse ponto garante um tônus melhor. O de 25 fica tranquilo, agora o de 26 é realmente impossível, não dá para fazer. A alcinha da lente, quando a gente fazia a mãe na segunda alcinha, Seria. é que a gente acaba entortando um pouquinho a alça no começo, né, na curva de aprendizado, e aí tilta. E depois que você entra para debaixo da ilha, você não vê que você tiltou ali, né? Então, tomar cuidado aí com essas alcinhas mesmo, que elas entortam e elas ficam tortinhas. E põe infusão na Inhamane, né, gente? Para não deixar aquele olho murcho dando gás na gente. Que tristeza que dá aqui. Muito bom, pessoal. Espetacular. Acho que foi uma reunião fantástica. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada, Claudão, Marcelo, Hudson, Henrique. Henrique, né? Daqui a pouco a gente se vê lá Daqui a no pouco a campo. gente se vê. Bom Então, congresso aí para vocês. obrigada, Congresso Bom gente. aí. congresso aí. Abraço aí para todo mundo. Um Valeu. beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigada, Evelyn. Obrigada e obrigada aí a Latino Pharma e a Roche pelo apoio do Retina Rooster. Beijo, gente.